Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. No dia em que eu recebi a notícia da morte do meu pai, eu estava longe do Brasil e um dos meus melhores amigos saiu de casa e ficou ao meu lado o tempo todo. Ele me disse o seguinte: hoje você e sua família estão por minha conta, e nos levou para tudo quanto era lugar. No dia de uma grande dor, ele, com a sua amizade, foi a nossa grande companhia. Inesquecível. Um dos livros mais fascinantes da Bíblia é o livro de Jó. Ele trata de uma questão central da humanidade: o problema da dor, o problema do sofrimento. E o tema central, na verdade, é a grande dificuldade que nós encontramos para ter fé em tempos de angústia e de profunda dor e sofrimento. Onde está Deus quando sofremos? Porque Deus se parece tão distante e não nos responde. Muitas pessoas se perdem quando enfrentam questões relacionadas ao mistério da morte, ao mistério da dor, e quando Deus parece não fazer sentido. Depois de alguns diálogos fascinantes entre Jó e Deus, entre Jó e seus amigos, a Bíblia nos relata que Deus finalmente se manifestou. E diz assim: o Senhor respondeu a Jó no meio de um redemoinho. Jó 38:1. Há uma versão que afirma que Deus lhe respondeu no meio da tormenta e da tempestade. O problema de Jó é que não havia razão lógica para o seu sofrimento e nem nada que pudesse ele equacionar e justificasse a sua dor. Quando uma pessoa sofre por causa de um erro, ela pode entender a razão da sua dor. Todos nós já tivemos experiência de desobedecer nossos pais e receber algum tipo de punição. Assim, quando a disciplina está vinculada a algum erro, há um sentimento de justiça. Nós fomos punidos porque nós erramos. Agora, quando o sofrimento é desprovido de coerência, a dor nos parece muito injusta. A dor nos parece sem sentido. Jó enfrenta a sua dor sem conseguir entender o que está lhe acontecendo. Quando nós lemos a sua história, nós sabemos todo o pano de fundo. Nós sabemos aquilo que está nos bastidores, mas ele não. A dor vem sobre ele de forma brutal, sem piedade. Não há nenhuma coerência. Então ele precisa conciliar a dor absurda que ele está sentindo com a realidade de um Deus bondoso e poderoso. Então por que Deus permitiu que ele sofresse? Essa é a pergunta que ele faz. As questões levantadas por Jó não são respondidas por Deus como ele deseja. Deus se revela finalmente no meio dessa tempestade, como eu lhe disse. Em meio à dor, Deus lhe mostra coisas extraordinárias que vão desde as questões mais simples da vida, como a existência de animais, até a grandiosidade das galáxias. E apesar de não resolver as perguntas filosóficas e existenciais feitas por Jó, Deus penetra na dor de Jó e o visita no meio de um redemoinho, demonstrando para a gente que o importante não é o porquê da dor, mas quem caminha conosco no meio da dor. As respostas são insuficientes e não consolam, por isso também são ineficazes. Mas encontrar-se com Deus no meio do vendaval
Encontrar-se com Deus no meio dos redemoinhos da vida é a experiência mais poderosa que o ser humano pode ter. Entrar no grande mistério do mal, da dor e da morte, com a certeza de que, ainda que nem tudo esteja claro e resolvido, há uma presença que consola. Ah, meus queridos, isso faz toda a diferença. Não é essa verdade que nós lemos no Salmo 23 e talvez por isso ele nos encante tanto? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Na vida do crente, a gente sabe que mesmo não entendendo bem a dor, a gente tem um Deus que vem para perto de nós e caminha conosco no dia mau, no dia do sofrimento. Vamos orar? Vamos. Pai, obrigado pela tua presença conosco, mas muito obrigado mesmo pela tua presença conosco no dia da dor, no dia do sofrimento, no dia em que nós não entendemos muita coisa. E às vezes essa tua presença chega a nós através de um amigo que fica ao nosso lado, que se coloca à nossa disposição, que nem faz muita pergunta, mas está ali para nos ajudar, para nos fortalecer, para ser nosso ombro. Ó Deus, é o teu Espírito usando pessoas para nos abençoar, para nos consolar, para dizer que nos amam e que o Senhor nos ama. Muito obrigado, porque às vezes a gente não entende tudo, não entende por que razão nós estamos sofrendo, mas podemos entender a tua companhia e quando ela chega, ela nos consola e nos abençoa. Oramos, ó Deus, pedindo a tua bênção para essa semana. Ajuda-nos, fortalece-nos e usa-nos para o louvor da tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.